Amigos do canal Blog Ouro de Tolo, estamos mais uma vez de maneira gravada, embora estejamos fazendo em formato de estreia esse programa, como o YouTube nos permite, mas estamos mais uma vez de maneira gravada. Como a gente havia anunciado no início, a série Tempo em Carnaval seria gravada quase que na íntegra. Então, temos mais um programa na nossa série. Já peço que apoiem o canal, quem estiver assistindo essa estreia, o Superchat está liberado. Temos o Pix do canal aqui, blogourodetolo@gmail.com. Nos acompanhe nas redes sociais. Também temos, para quem for assistir depois, os recursos do Valeu Demais. É só clicar no coraçãozinho com o cifrão na área de acessos. Tá? Seja um apoiador do projeto, no clube de membros, a partir de R$ 2,99 mensais. Tá? Esta caneca é do que eu estou bebendo, água de coco. Essa caneca é um dos benefícios previstos a partir do plano Patrono. A partir do plano Série Ouro, que custa R$ 7,99 mensais, você tem acesso ao grupo de WhatsApp do canal. Não vamos falar sobre programações posteriores, porque eu estou gravando esse programa com alguma antecedência. Então, esse mês de julho está um tanto quanto indefinido por uma série de fatores. Mas vamos a mais um programa da nossa série. Ao contrário do que eu falei no último programa sobre os enredos dedicados às religiões de matriz africana, eu optei por mudar de ideia. O nosso tema hoje são os enredos que englobam auto-homenagens e datas redondas das escolas de samba. Para efeito de pesquisa, de programa, para não ficar muito extenso, eu adotei o seguinte critério. As 12 escolas do curso especial, mais a Estácio, que é uma das pioneiras, mais o Império Serrano, né, que é uma das maiores escolas de samba, né, e que até os anos 70 era uma das quatro, né, que dividiam as 4 primeiras colocações, e a União da Ilha, né, que é uma escola que tem uma torcida expressiva. Então, o nosso foco nesse capítulo dessa série são as 12 escolas do curso especial e União da Ilha, Império Serrano e Estácio de Sá. Já começo com uma notícia bombástica. Ao contrário do que o imaginário popular pensa e reconhece, não existem tantos enredos assim autorreferentes, ou pelo menos dedicados especificamente à própria história da escola, né, ou a uma auto-homenagem. É lógico que muitas vezes ocorre, a Portela é mestre em fazer isso, o que muitas vezes ocorre é você ter um enredo... Vou dar um exemplo da Portela que é um bom exemplo, que é o Tributo à Vaidade, né? O Tributo à Vaidade, 91, o samba é todo sobre a Portela, hoje é um samba de exaltação, mas que enredo se era sobre a vaidade, que eu não me lembro exatamente se começava ou terminava na vaidade portelense. Mas então, outras escolas, né, também têm esse hábito, mas enredos mesmo autorreferentes, de auto-homenagem, ou comemorando datas redondas, não são tantos assim. E a gente vai falar, vou consultar aqui, metade das escolas do especial de hoje jamais fizeram enredos comemorando suas datas redondas ou com autorreferências. A gente vai falar aos poucos durante o programa, mas 6 das 12 nunca fizeram. Né? E dessas 6, assim, você tem apenas 2 dessas 6 fizeram enredos que perpassavam por fatores importantes na história das agremiações ou dedicados a fatores históricos das suas agremiações, quando a gente falar da Grande Rio, principalmente, isso vai ficar mais claro. Tá? Então, o nosso foco foi esse, né? As 12 escolas do curso especial, mais a Estácio de Sá, que é uma das pioneiras, mais o Império Serrano também, que é um gigante do carnaval carioca, e que até tem uma história engraçada que a gente vai contar, e a União da Ilha do Governador, né? Que também, já posso também dar um spoiler, fez e não fez, né? Nesse 2023, a gente vai contar um pouco sobre isso, tá? Mas confirma-se, por outro lado, eu vou usar uma expressão popularesca, peço perdão já pelo mau termo,
existe uma lenda que toda escola que fala que Data Redonda fala de si mesmo, se fode. E a pesquisa que eu fiz para esse programa, eu diria que é um fato. Assim, é um fato. Você tem 2 exceções nesse balaio todo, mas assim, quem fez no especial, né? Lógico, quando havia desfile das campeãs, por exemplo, a Portela de 73 foi quarta colocada, mas não havia desfile das campeãs como a gente pensa hoje, do primeiro ao sexto lugar. Mas as únicas ocasiões onde as escolas ficaram, o único título era a Mocidade 90, e a única outra ocasião que a escola ficou no pódio, né, pensando em termos olímpicos, foi a Mangueira em 78. Então, realmente, embora não sejam tantos carnavais assim, a gente pode dizer que normalmente a escola que fala de si mesmo, data redonda, normalmente se ferra, tá? Assim, e eu acho que eu penso que isso acontece muito também pela expectativa criada. Se cria uma expectativa, né? Cria-se uma motivação na comunidade, cria-se uma expectativa de que qualquer coisa que não seja sublime, sobrenatural, arrebatadora, acaba soando como uma decepção. Sim. A Portela em 23 foi um fiasco, como a gente vai falar daqui a pouco, foi. Mas a gente também tem que dar um desconto porque havia uma expectativa muito grande, né? E assim, fiquei rouco de tanto falar isso aqui, né? Quem acompanhava de perto a preparação sabia que havia problema, mas o portelense que basicamente só acompanha a escola quando escolhe o samba e no dia do desfile, não tinha noção do que estava acontecendo, né? Então, acho que toda a expectativa, assim, eu estava do setor 1 e o 3, a porteira quando entrou com o Abriar, que não era um Abriar, assim, veja bem, é campeã, é campeã, é campeã, é campeã, é campeã, assim. Né? Tem outro lado dessa história que eu já comentei aqui também, né? A porteira vai ser um desfile mediano para bom, teria sido campeã, mas deixa para lá. Mas, assim, voltando ao tema, eu acho que e Portela 23 também sofreu um pouco com isso. Existe essa percepção de que os desfiles são ruins, os resultados indicam isso, né? A maioria deles, porque cria-se uma expectativa muito grande. Vai ser. Eu lembro do Salgueiro do ano do cinquentenário. Sim, eu me lembro do pré-carnaval, pessoas falando: basta o Salgueiro passar que já ganhou. Lembra-se no segundo de domingo, sabe? Né, o samba até que eu vou falar depois, virou até musiquinha no centroavante horroroso que passou pelo Flamengo, mas é o departamento. Então, acho que tem um pouco disso também, mas realmente, quando a gente faz a pesquisa, olha os resultados, na era Sambódromo, né? A única vez que um desfile autorreferente voltou nas campanhas foi o título da Mocidade 90, pra vocês terem uma ideia, né? Tudo bem, não foram tantos assim, né? A Portela fez um, a gente vai contar, a Imperatriz fez um que era muito mais ou menos, o Salgueiro fez um, né? Então também não são também tantos exemplos assim, né? A Beija-Flor também, veja bem pra cacete, mas deixar pra lá, né? Também aí foi difícil também, sim, não precisa ir muito longe. Desde que a Beija-Flor subiu do definitivo pós-grupo especial em 76, vai falar isso, a pior colocação da história da Beija-Flor, né? E assim, se ela tivesse aberto o desfile de 2020 na segunda-feira, não teria sido um absurdo, sabe? O desfile foi muito ruim, muito ruim, né? Mas assim, já estou dando alguns spoilers, estou só fazendo uma consultinha aqui rápida, mas só um segundo aqui. Naquele, não teria caído a Beija-Flor, porque foram o Império e a Imperatriz que foram muito ruins, mas sim, o justo teria sido trocar de posição com a São Clemente fácil, mas você vai contar daqui a pouco. Então, resumindo em termos gerais, são poucos os enredos autorreferentes, né? Quando eu digo autorreferente, como eu falei no início, você pode ter um enredo ou outro que se. A Portela mexe fazer isso, se meter em qualquer enredo. Mas estou falando em enredos dedicados 100% à própria história ou a datas redondas, tá? Então vamos começar com a Portela, que tem mais exemplos, né? Tá?
A Portela, no seu cinquentenário, a Portela tem 2 enredos, sendo que 1,5, na verdade, eu vou explicar o porquê, dedicados à sua própria história, efetivamente. Tá? O primeiro foi o cinquentenário em 73. Ah, Pedro, o enredo era sobre o poema de Manuel Bandeira. Perfeito. Né? Um desfile até com inúmeras referências infantis. Né? Mas era um desfile que comemorava o cinquentenário da escola e que tinha como mote, abre aspas, a Portela é a passarga da mais bela. Então, eu estou considerando, mesmo sabendo que é um caso um pouco tanto quanto atípico, mas eu estou considerando, né, primeiro samba do Davi Correia na história da Portela, o Davi Correia junto com o Noca e, se eu não me engano, o Vanderlei Monteiro, são os 3 maiores vencedores de samba, a história da Portela, com 7. Esse ano de 24, tanto o Noca quanto o Vanderlei Monteiro vão disputar, né? O Davi, infelizmente, não está mais entre nós. E o Davi tem uma particularidade, que a gente até conversou aqui quando a gente fez a live com o Leonardo Bruno sobre a carreira dele. Ele tem, tudo bem, ele passou por várias escolas nesse período, porque depois que ele perde em 83, ele se afastou da Portela. Mas ele tem 20 anos de intervalo entre a penúltima vitória e a última. Ele venceu em 82, quarta vitória consecutiva. Depois seria igualado pelo Júnior Escafura e pelo Luiz Carlos Máximo, com 4 vitórias seguidas. Não, o Vanderlei não estava na parceria de 14, se eu não me engano. Então também fica em 3. Pode chegar agora de novo a 3 se vencer 24. Ele tem 20 anos de intervalo entre a penúltima vitória e a última. Eu acho que é o maior intervalo, eu acho até que. Não sei se na história do carnaval, mas assim, numa mesma escola, não é o maior intervalo entre uma vitória e outra, está perto disso. Né? Tudo bem que agora também, né? Nem sempre o cara que assina é o cara que escreve, mas naquela época isso era mais certo, né? Quando a gente falar do Salgueiro aqui, eu vou falar sobre isso, tá? Mas já peço que inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo. Então, 73. Começa a maldição. A bateria da Portela simplesmente atravessa de um jeito, ela passa toda torta o desfile inteiro, tem que parar para tentar acertar e não acerta. Tanto que isso gerou um samba do Paulinho da Viola, chamado Não Leve a Mal, que é num mote meio passou, vamos pensar ano que vem, né? Mal sabia o que ia acontecer para o ano que vem, a confusão, o primeiro grande racha da Portela de 73 para 74. Mal sabia a grande confusão que seria o ano seguinte, mas assim, o colapso da bateria foi tão violento que gerou um samba do Paulinho da Viola, chamado Não Leve a Mal. Eu não vou colocar aqui até por questão de conexão, mas procurem, porque sim. A escola foi quarta colocada, o que para aqueles tempos não pode ser considerado um resultado sensacional e maravilhoso. Por que não pode? Até 75, né? Se você tem a. Não, minto. Até 74, quando a Mocidade entra pesada com o dinheiro do Castor de Andrade, as 4 primeiras posições eram quase todos os carnavais ocupados por Portela, Mangueira, Império Serrano e Salgueiro. Né? Foram quase 20 anos. Né? Teve um ano que a Vila conseguiu furar o bloqueio, que até virou um samba do Martinho, né? Acumulada furou, lá. Então, o entendimento na época da Portela é que a Portela foi a última colocada no carnaval. Ela foi a quarta colocada. Né? Mas já começa a maldição. A bateria da Portela simplesmente colapsou. Precisou parar, atravessou. Eram tempos que não tinha um sistema de som, então você tinha atravessamento de canto, assim. Foi um negócio meio dantesco, digamos assim, os mais antigos contavam. O outro desfile da Portela, eu vou até colocar aqui o carro na tela, essa foto é minha, então, né, eu vou até colocar aqui a foto na tela, né? Sim. Eu não consigo entender como é que não vou dizer direção de carnaval, porque não tinha direção de carnaval, mas eu confesso que eu não consigo entender como é que
carnavalesco viu isso no barracão, achou que estava ok para a avenida, né? Sim. Essa águia depois do regime Louquerbe, né? Mas, enfim, paciência, né? Vou fazer o quê? Então, 2023, né, o ano do centenário, que segundo o atual presidente foi pensado durante 10 anos e, sim, deu no que deu. Né? Foi o que eu falei no início, a preparação foi conturbada, assim, com vários problemas, uma escolha de samba inexplicável. Sim, eu vou ser um pouco mais duro que em relação a outras vezes que eu falei disso aí. Uma escolha de samba inexplicável. No momento que esse vídeo estiver estreando, o Samba da Portela já está não saindo, eu estou gravando bem bastante antecedência esse programa, um pouco mais de uma semana de antecedência, mas no momento que ele for ao ar, ele já vai ter saído. Mas, assim, uma escolha de samba inexplicável, escolhas carnavalescas não tem nada a ver com a escola, e a gente vai ver que o Renato Lage vai aparecer algumas vezes aqui. E agora, né? Depois a gente percebe que o desenvolvimento que foi adotado, embora o enredo seja do presidente, não seja do carnavalesco, mas em termos plásticos, o desenvolvimento foi muito parecido com o do Salgueiro em 2003. Sim. Agora, foi um desfile muito problemático, que ainda esbarrou com a expectativa. Acabou na 10ª colocação, porque, assim, falando friamente, um julgamento muito benevolente, pelo menos em alegorias, evolução, samba enredo, mas samba enredo foi uma confusão generalizada, então não vou nem contar samba enredo. Harmonia e fantasia. Assim, a escola desfilou com 4, pelo menos, dos 9 quesitos, muito comprometidos. Então, eu acho que não seria rebaixada. A minha rebaixada seria a mocidade. O, o Império também, depois, dentro desse critério de julgamento, que ele é muito compartimentalizado, que não leva em conta o conjunto da escola, que não leva em conta o desfile da escola como um todo, né? E a Mangueira sofreu com isso também para 23. Eu discordo pessoalmente desse modelo de julgamento, que é muito compartimentalizado, né? E você acaba premiando uma campeã como foi a Imperatriz desse ano. Foi justa? Foi, mas assim, ela foi extremamente correta em todos os quesitos. Mas, minha maneira de ver, ela não foi a melhor escola em nenhum deles. Então, mas isso é para depois. Mas, sim, se a Portela abrir esse desfile de segunda-feira, ano que vem, assim, não teria sido nada absurdo. Tá? E mesmo que fosse rebaixada também, não teria sido assim. Eu acho que ela foi menos ruim do que uma cidade com o Império. Mas quando você olha as notas, olha o modelo de julgamento atual e olha a benevolência com que a escola foi julgada em alguns quesitos, sim, não teria sido um absurdo, sabe? Eu não rebaixaria, mas também não. Se fosse também, não ia poder reclamar, né? Sim, e aí você tem vários erros cometidos, teve grande expectativa criada, mas sim, uma escolha de samba equivocada, né? Escolhas carnavalescas que não tem nada a ver com a escola, um desenvolvimento equivocado de enredo, polêmica de fantasia, né? E deu nisso aí. O 10º lugar não é a pior colocação da história da escola, né? Ainda é 2005, que ela foi a 13ª entre 14. Mas, por exemplo, ficou abaixo de 2010, por exemplo. Foi um desfile também pavoroso da história da Portela. Então, sim, é o segundo caso. Pena, realmente, pena. Sim. Eu acho que esse é o enredo que a história vai ter que refazer em breve, como o da Clara Nunes vai ter que refazer em breve, né? Embora a Clara Nunes, para as circunstâncias, acho que são 4º lugar até bem bom. Né? E muita gente diz que acha o resultado superfaturado. Eu não acho que o Porão tinha que parar. Né? Acho até que se tivesse ficado na frente da Vila, não teria sido um absurdo, mas deixa quieto. Sim. Deixa quieto. Não teria sido um absurdo. Né? Mas para a circunstância aqueliano, assim, eu acho que ele tem que ser refeito por uma série de fatores, mas acho que o resultado em si, para as circunstâncias financeiras, não, acho que foi de ótimo tamanho. Né? O samba também ajudou, tudo isso. Além disso, eu quero colocar as duas situações sobre Portela. Primeira situação. 2011,
né? 2010 era ano eleitoral. Antes das eleições, então, o presidente Guido Figueiredo anunciou um sobre a história da escola e depois voltou atrás, atraído por uma promessa de apoio financeiro do Porto do Rio, que não aconteceu, e se acontecesse, já não está mais entrando, a gente pode falar, até para a gente depois descobriu isso quando assumiu a escola. Não iria para a escola, iria para bolsos particulares, digamos assim. Então, mudaria muito, mas a escola chegou a anunciar para 2011 sobre a própria história, mas não foi à frente. Melhor até, sabe? Em 2013, nos 90 anos, a escola fugiu sobre Madureira, sugestão do então prefeito Eduardo Paes. Na série, eram 2 escolas homenageadas aos 90 anos da Portela, restando sambas da Portela. A Curicica com samba de 94, a Tradição com samba de 81. Acho que, para as circunstâncias que as escolas almejavam, foram assim, bons resultados. A Tradição, se fosse um pouquinho menos desleixada nos quesitos que não dependiam de samba, poderia até ter brigado para subir, né? Assim, pelo menos na pista, né? Mas, sim, obrigatoriedade. Foi salvo pelos quesitos da Portela, né? Samba, harmonia, etc. e tal. Esse desfile de 2013 tem um fato histórico. Foi a última vez que foi um samba do Davi Corrêa para a Avenida. O samba era dele, é dele, né? E nos 100 anos, né, teve o Anão da Ilha, que fez um enredo mesmo 70 anos da Ilha, mesmo 100 anos da Portela, né? Assim, não vou comentar o resultado. Você teve a Bombas de Orgia em Porto Alegre, foi quarta colocada, se eu não me engano. Você teve a Arup, que também que não era enredo sobre o centenário, mas que homenageou o centenário, foi terceira colocada em Brasília, né, recentemente. Assim, a Grande Rio, que colocou o Maga quase por fora das campeãs. Ou seja, a maldição do centenário, eu diria que foi generalizada. Falamos de Portela, que é a escola que as pessoas mais lembram quando se fala em autorreferência, mas não é a única. O que a gente tem? A Mangueira, falando agora, mudando de assunto, a Mangueira, que é uma agremiação também histórica, né? No segundo episódio dessa série eu falo um pouco da polêmica da data de fundação, né? A escola considera 28. Assim, tem aqueles históricos que dizem que é 29 a data, até por entrevistas dadas por Mangueirense da Antiga. Mas a escola adotou 28, eu, assim... Para quem está nos ouvindo, na pausa que eu beber água. Então, acho que a gente tem que respeitar isso, porque, como a gente falou no primeiro e no segundo programas, da série, a história da escola de samba é uma história estanque, não é estanque, perdão, é fluida, né? A Portela como escola de samba mesmo é de 29, mas 23 porque o embrião da escola, a agremiação estava ali. Então, ok, 28, mas sim, as pesquisas indicam que a fundação mesmo da Mangueira é de 29. Mas tem toda a questão de bloco. Vejam o programa que eu explico um pouco melhor. A Mangueira, ao contrário da Portela, ela não tem grandes autorreferências em outros tipos de enredo. Eu falando de cabeça, eu consigo lembrar do enredo da Manga, de 93, né? Que termina, né? Que a Mangueira é mais especial, tal. Sim. Né? Tem o enredo do Cavaquinho, que é um enredo aqui importante, né? Que perpassa, né, a história da Mangueira. 183, né? Que na verdade, até estava fora do meu radar, mas é verdade. A Mangueira tem 2 enredos sobre a sua história, feitos de maneira muito, muito próximos, né? Você tem 78, os carroceiros do Samba ao Palácio do Imperador, que até vou botar aqui a foto, essa foto é do arquivo do acervo do Jornal Globo, se eu não me engano. É um enredo que tem todo um contexto ali de, entre aspas, resistência ao padrão beija-flor, que começava a se... Achei. Que começava a se... Né, que é o Cartola, né, no seu penúltimo desfile pela Mangueira. Essa foto é do Jornal Globo, se eu não me engano. A escola se afirmava como uma resistência ao modelo beija-flor, de super alegorias altas, né? Mulheres desnudas. Então, ela foi vice-campeã com esse desfile. Ela foi a última a desfilar, um ano complicadíssimo, que esse desfile foi na Sapucaí, mas no sentido inverso, no sentido Catumbi, Presidente Vargas.
Foi o único ano. E a concentração foi um caos, a concentração era em ladeira, choveu, você vê que a pista está molhada aqui na foto, lama, assim, a Maria Augusta Rodrigues contou que algumas histórias desse ano são bem complicadas, tá? Ela foi vice-campeã, fugiu da maldição, né, comemorando seu cinquentenário. Em 83, né, eu tinha até fugido do radar na pesquisa que eu fiz. A Mangueira veio com o enredo que era uma homenagem ao Cartola, que até o Maxi Lopes aqui explicou que eu não fez o centenário do Cartola porque tinha feito 83, que não tinha interesse. A história é outra, né? Mas ela foi quinta colocada, né? A história já vivia um jejum que incomodava a Mangueira, a Verde Rosa. Né? Assim, eram 10 anos, quebraria no ano seguinte, mas eram 10 anos. Foi quinta colocada. Que era enredo também de auto-homenagem, de homenagem ao Cartola, que havia falecido em 1980, né? Não me engano, não. É a estreia do Maxi Lopes pela. Muita gente associa 84, mas 83 também é dele. O Maxi Lopes pela Mangueira. Depois peguem, ele falou bastante sobre esse desfile aqui. Então são os dois também. Eu confesso que quando eu pesquisei para fazer essa live, esse enredo me fugiu do radar. Né? Aí, 78, voltando a 78, a Mangueira colocou na sua comissão de frente todos os seus baluartes. Cartola, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça, né? Claramente como tentando se contrapor ao modelo que a Beija-Flor estava estabelecendo, que os anos 30, principalmente, primeiro no Salgueiro, depois na Beija-Flor, estava estabelecendo. Assim, enredo que perpassam por si, tem o Nelson Cavaquinho, de 2011, né? Vai ter a 24 Alcione, sem dúvida alguma. Estou muito curioso para ver esse desfile, muito curioso para ver essa safra de sambas. E tem o 93, né, sobre a manga, né, que também que termina na Mangueira, né? Mas é até curioso, uma história do tamanho da Verde Rosa, do peso da Verde Rosa, tem muito poucas autorreferências, né? É até curioso a gente pensar nisso. Aí vamos para o Salgueiro. Né? Comemorou seu cinquentenário. A volta A volta, na verdade, não, né? Mas a ida. A volta, a volta. Eles fizeram, por que não, em 87. A volta do Renato Lage, que é salgueirense, todo mundo sabe, ao Salgueiro. Tem até uma história bacana que o Mauro Quintas contou aqui. O Mauro Quintas, que ele é do carnavalesco do Salgueiro até 2002, falou que o falecido patrão Maninho virou para ele: Mauro, eu estou tentando contar o Renato Lage, é o cinquentenário, é o Renato Lage. Vamos combinar o seguinte: você está livre para arrumar a escola, se eventualmente não fechar com o Renato, a gente volta a conversar. Ou seja, jogou limpo. O Mauro teve tempo de se organizar e fechou com a Viradouro, onde fez assim, um belo e garfadíssimo desfile sobre Bibi Ferreira. E esse tipo de postura do Patrão Maninho, que era um personagem polêmico, é raro nesse meio. É raro. Acho que foi o próprio Mauro que contou que uma vez descobriu que tinha sido substituído numa outra agremiação, porque o presidente acabou botando a conversa telefônica no Viva Voz e ouviu o presidente conversando com o substituto dele. Né? Ou, por exemplo, o Cid também contando que tinha saído da Mangueira quando anunciaram o Leandro. Mas, assim, muita badalação, né? A escola foi tirada como segundo de domingo, que na época era considerado, entre aspas, uma sentença de morte para disputar título. A escola sofreu com inchaço. Um samba que, tal qual a Portela 2013, poderia ter sido 2023, perdão, poderia ter sido melhor. Esse samba era o André Diniz, embora ele não assine, mas tu olha a parceria, tu vê que é o André, né? Leonel, entre outros. Mas o André sumiu aqui. Ele conta que ele não fez o samba que ele queria fazer, ele fez o samba que a escola queria. Que era o Michelito Perdido, samba animadinho, vou zoar, vou sacudir e tal. Esse samba virou até música de Maracanã, né? Fernando Baiano, infarta o coração da gente. Não infarta, não, né? Embala, sei lá. Mas
escola foi muito badalada no pré-carnaval. Foi um negócio assim. O Arthur Lage optou por um passeio pelos. Vou até botar aqui a foto. Essa foto também, seu nome. Essa foto é do Williger Frota, que eu vou colocar aqui. Passeia é do Williger Frota, né? Que talvez seja o acervo dele, do Marcelo Riley, talvez sejam os dois grandes acervos públicos de fotos do Carnaval Carioca. Assim, o maior acervo do Jornal Globo, que não está disponível, né? A gente consegue até alguma coisa pesquisando, fazendo print e tal, mas não é a mesma coisa. Uma coisa que eles divulgam, as pessoas salvam, né? Uma foto da mocidade que eu vou postar daqui a pouco. Ele optou por contar a história do Salgueiro por 50 anos pelos Carnavais Campeões, né? Pelos 8 títulos até então. A escola seria depois campeã em 2009. Aconteceu, o samba realmente não era grande coisa, né? O André explicou aqui o motivo. A escola imensa. Sim. E o seu maninho, patrono da escola, achou que o tempo de desfile era de 85 minutos, não 80. Isso já dito aqui. O João Gustavo, não sei se foi o João Gustavo Mello ou o Eduardo Pinto. Um dos dois que falou aqui, se não os dois. Né? É uma lenda que já corria desde a época, depois os jornais da época também se dizia isso e os dois confirmaram. O seu maninho, né, que morreria no ano seguinte, achava que o tempo mínimo era de desfile era de 85 minutos, ou seja, ninguém deu o regulamento. A escola estourou o tempo, foi punida e acabou fora das campanhas com 7º lugar. Né? Sim. O Salgueiro tem outros 2 casos que ele conta a própria história, mas não é um enredo sobre si, né? Que é 86, né? Uma homenagem a Fernando Pamplona, que teve que mudar o título porque o Pamplona não autorizou, ficou puto. Aí depois, quando ele viu a escola na Avenida, todo mundo que trabalhou com ele na comissão de frente, ele chorou no ar, né? Assim, porque estava começando a transição para o assumir a escola ainda numa crise ferrada, também não ficou bem colocada. E tem 89, que é o Templo Negro em Consciência Negra, que não é um enredo sobre o Salgueiro, mas que conta a história da resistência negra e da abolição através dos enredos de temática africana do Salgueiro. Então, são dois desfiles que estão aptos a estarem aqui nesse programa, porque não são sobre o Salgueiro, mas são sobre enredos do Salgueiro. Tá? Então, o Salgueiro é outro também, que já há algum tempo não. Tentando lembrar aqui, não. Lógico, é outra escola também que aqui e ali coloca nos seus enredos autorreferências no final. Assim, também não é incomum. Aí a gente vai para o Império Serrano. O Império Serrano tem 2 enredos de auto-homenagem que são seguidos. É que é o mais curioso. E eu costumo dizer que o primeiro é a versão politicamente incorreta, talvez seja o samba mais rancoroso da história do Carnaval Carioca. E o segundo é a versão politicamente correta do primeiro, tá? Eu vou colocar o samba primeiro aqui, é um videozinho aqui, até do próprio Luz de Touro, dos 522, tá? Não sei se a conexão vai deixar, porque eu estou gravando, mas eu estou gravando como se estivesse online, por causa do StreamYard, tá? Então, espera aí, compartilhar a tela. Acho que eu me referiu no último programa também na. Vigenosa,
Ah, assim, não vai. Assim, eu espero que. Eu tô me mudando. Eu espero que uma pessoa que tenha melhores condições de internet, né? Eu também preciso de um laptop novo, porque só voltando aqui se cortou. Eu espero que estou me mudando, que no apartamento onde eu vou morar eu tenho condições melhores de internet. Eu tô também, meu laptop aqui está dando sinais que também que não dá mais. Mas esse é o departamento. Mas se não ficou muito claro, 92, né? É o último samba do saudoso Beto Sem Braço, né? E assim, o samba é muito rancoroso, né? Assim, o refrão já começa com o pé na porta. Sou império, sou patente. Só demente aqui não vê, só demente aqui não vê. O samba sou o expoente. Abra teu livro que tu sabes ler. O livro em questão é o livro da Raquel Valença, né? E do então esposo Suetônio Valença. Teve uma segunda edição recente, né? E mantendo a maldição dos enredos autorreferência, né? O Império não subiu. Tudo bem que aquele acesso aquele ano, quando você olha aqui, Grande Rio e Ponte, já falei isso na história do São Paulo desse ano. Grande Rio e Ponte subindo com quase 30 pontos de vantagem para o Império Serrano, você percebe que tem alguma coisa esquisita. Mas, sim, deixar para lá. O que não falta na Odisseia é resultado esquisito, né? Na história, mas deixar para lá. Mas acho que o Império não subiu, foi um choque para todo mundo à época, né? Um dia só de desfiles, né? 93 passaria a ser 2 dias, 14 escolas, o Império foi a última, desfilou já com o dia bem claro, 9 e tanta da manhã. Mas quando a terceira posição não subiu, e é o último samba da carreira do Brasil. Agora é o samba mais rancoroso da história. Depois, esse vídeo é no canal, depois é só o esquenta de 22. Tem outro esquenta do Império para 23 que também tem esse samba, vou tentar lembrar qual foi. Em 93, a escola, se não me engano, a quarta desfilar na sexta-feira, mas foi vice-campeã, subiu. Império Serrano, Ato de Amor, que é a versão politicamente correta do, do samba de 92. São os dois casos só, né? O primeiro jogo Arlindo Cruz, né? Agora em 23, que, fala, né? Que conta também bastante a história do Império, passa até pela Portela, mas enredo realmente é diferente. E Terra Lambanças de 97 e 2007, né? Cinquentenário e 60 anos, né? 97, eu já contei essa história aqui na história do São Paulo. Tinha um enredo pronto do Ernesto Nascimento sobre coroas. 2 milhões de reais que não pararam na escola. Também o sujeito está morto, né? A gente pode falar. Isso eu conheci bem, nada saudoso, o Marquinhos dos Anéis. A escola caiu. 2007, a escola 26 anos seguidos no especial, me firmando. Teve um ótimo desfile também no Império do Divino. Tinha que ter voltado nas campeãs. É um desfile também que tem alguns problemas que você, olhando de fora, você não consegue enxergar, mas tinha que ter ficado um pouco mais à frente. Outro resultado também que você olha. O título da Vila foi até justo, mas tu olha aquelas primeiras posições ali. E a Vila campeã por acidente, né? Porque aquele estourou o tempo, né? Sim, e não dava para a ser campeã aquele ano, né? Mas seu departamento. Você olha, Portela em sétimo. Aquele ano ali, 2005, foi bem complicado também. Em cima e embaixo. Vou deixar para lá. Embaixo, e olha que eu estava afastadíssimo aquele ano, porque a Maria Clara, minha filha mais velha, nasceu em dezembro de 2005. Em outubro, já que eu falava abertamente que a taxa ia subir. Coincidência, não subiu. Deixar para lá. Mas, né, também, que é o que conta teria enredo sobre a sua história. O que aconteceu? A escola aceitou uma promessa de patrocínio da Associação dos Portadores de Síndrome de Down. Né? O Paulo Menezes até se recusou a fazer o enredo, foi fazer a Estácio. Foi o Jaque que fez, foi o Jaque que já contou que essa história, na maior entrevista da história do canal, diz que eu não consegui rever, porque tão longa. Mudou um pouco o enredo e tal, mas a escola caiu e voltaria em 2008. Outro resultado complicado. Depois cairia em 2009 de maneira injusta, ficaria quase 10 anos na Série Ouro. E ela subiu no ano que ela faria 70 anos. Né? Também, a princípio, seria um enredo sobre 70 anos. Né? Só que o Severo Luzar, saudoso Severo Luzar, saiu, o Romarco Ferreira e fez um outro enredo.
Se eu não me engano, ele cita, está no final a data redonda. O Império tem um certo problema com datas redondas, né? Acaba nunca fazendo a sua própria história. Mas, assim, esse balaio todo, a subida do Império até agora é o melhor resultado. Em 93, com vice-campeão, que acabei de fazer a edição. Tá? Aí, deixa eu virar aqui a página da minha pesquisa, da minha colinha. Tá? A gente tem a Beija-Flor, né? Que comemorou os seus 70 anos, que ela completou em dezembro de 2018. Né? O Cid Carvalho falou aqui, acho que a gente pode falar, né? O carnavalesco de fato foi o Marcelo Misaelite, que, assim, cara macaco no seu galho, puta coreógrafo de frente, mas o carnavalesco. Em 2018 já tinha sido problemático, mas quando acabou campeão, sabe-se lá Deus como. Em 2019, sim, foi o caos, o desfile foi o caos. O Aldo André Mota falou aqui também ao canal que pessoas olhando as fantasias voltando para casa, não querendo desfilar, porque elas não estavam legais. Sim, um beija-flor no abre-alas também, raquítico. Sim, caos completo, um samba também complicado. Eu até gostava do samba, mas um samba complicado. Sim, foi a pior colocação da história da Beija-Flor, desde que ela subiu. Né? Ela sobe em definitivo em 75. Em 73, perdão, falei bobagem. 76 é o primeiro título. Né? E a pior colocação. E se tivesse trocado de posição com a São Clemente, que era o justo, e aberto o desfile de segunda-feira de domingo, teria sido. E ela ficou muito tempo nessa posição, ela tocou no final com a São Clemente. Ela chegou a estar na zona de rebaixamento. Sim. Olha, nessa maldição toda de enredos autorreferências, datas redondas, né? Assim, eu acho que a Beija-Flor só não é pior que a da Portela desse ano, tá? A Portela é centenário, né? Sim. Embora a colocação basicamente foi a mesma, porque a Beija-Flor foi 11ª entre 14, a Portela 10ª entre 12. Mais ou menos a mesma. Sim, eu acho que só fica abaixo. Em termos de fiasco, só fica abaixo da Portela. Mas foi um fiasco também espetacular. E a Beija-Flor não tem, assim, muita autorreferência de outros enredos, não. É uma escola também que você, falando aqui de cabeça, você não consegue, assim, lembrar grandes, né? O ano do Maranhão, os 30 foi lembrado, né? O ano da Guiné Equatorial, o Guilherme era a cara do Laíla, mas Capinai, né, em 83, mas também não tem grandes autorreferências em outros tipos de enredo. Vamos falar da Beija-Flor. Não, Beija-Flor não tem foto aqui, não. Achei que eu tivesse, mas eu não tenho, não. Achei que eu tinha aqui, mas eu não tenho, não. Deixa eu só ver se. Porque 2019 foi um ano em que eu não estava na Sapucaí no desfile de domingo. Só fui na segunda-feira. Foi segunda-feira que eu desfilei e assisti o desfile do Camarote da Portela. Primeira vez que eu desfile no Camarote. Não, na verdade não, porque eu fui no acesso aquele ano também no Camarote da Portela no sábado. Fui sexta de frisa, fui sábado de Camarote. É um ano complicado pra cacete, mas deixa pra lá. A Imperatriz, ela comemorou seus 50 anos em 2009, mas não era um enredo só sobre a história da escola, era um enredo sobre a história do samba naquela região. Então, fala do cacique, fala de outras manifestações e fala de si mesma, né? E teve isso aqui, né? Que deveria ser uma homenagem ao desfile de 89 e que ganhou o singelo apelido de picolé de cavalo. Vocês verão o porquê. Essa foto é minha, tá? Aliás, eu vou ser um pouco mais. Essa foto é da minha máquina, mas essa foto não é minha. Eu vou explicar por quê. Eu estava na concentração da Portela no desfile eu não vi esse desfile ao vivo. Eu estava na concentração da Portela. Reparem na sombra dessa lona, assim.
Diz que o cara que subiu aí, o falecido Jorjão contou na história do São Paulo, morria de medo, não queria subir, subiu ele na marra. Mas, assim, teve isso aí, né? O famoso picolé de cavalo. Essa foto é da minha máquina. Não sei, não lembro quem foi que tirou, mas é minha. Mas a escola foi 7ª colocada, né? Assim, também houve, assim, fala-se na época, acho que foi o Carlos Fernandes que falou aqui também que faltou um pouco de investimento. Então, a escola acabou como 7ª colocada. E não, é imprevisível na escola também que não tem grandes autorreferências. É curioso também. O Ono Imperatriz Leopoldina, né, no final fala, mas assim, não tem também, tentando lembrar aqui, também não tem grandes autorreferências. É curioso também pensar nisso. Aí, parece que está terminando já. A gente tem aquela que é a grande exceção. Mocidade, 1990, não era uma data redonda, digamos assim. A escola passou pela perda no Neiviana, da ascensão do Paulinho Mocidade. É uma história que está muito documentada aqui no canal. É uma história que é um dos capítulos mais alentados do livro Veja Bem, ainda à venda no selo Carnavalize. Também era estreia de Renato Lage, toca como Salgueiro. Né? O desenvolvimento foi um pouquinho diferente. Vou colocar até uma foto aqui do jornal. Essa foto é do Jornal Globo. Deixa eu pegar aqui. Eu confesso que eu tenho certa dificuldade 3 anos depois com o StreamYard, mas estou perdendo o pinto nessa foto. Sim. Foi um desfile onde tudo deu certo e onde, principalmente, a bateria teve o desfile da mocidade. Pelo na Sapucaí. Começa frio, mas a bateria passou tão bem que a bateria foi esquentando, e a escola terminou de maneira apoteótica. Sim. Muito dinheiro, né? Quem vem de Paulinho uma cidade sabe o que eu estou falando. Muito dinheiro, né? Ele representa uma conversa que eu reproduzo no Veja Bem, quando morreu Neiviana. Eu vou botar $1 bilhão na escola, mas eu perdi meu homem gol, meu camisa 9. O Neiviana infartou com o durinho na semifinal da mocidade, na escola de samba. Sim, é a grande exceção, a chamada maldição dos enredos autorreferentes, né? Porque é o único a escola a ser campeã, né? Se você pensar que a Mangueira foi pré-Sapucaí, né? Foi a única escola a voltar às campeãs, né, da Sapucaí, tá? É grande, é grande. E aí também entra a questão de ser um contexto todo muito particular. Por quê? Era assim, era o auge da era dos bicheiros, né, do trio, né? Porque você tem até os anos meados dos anos 70, Portela, Império, Mangueira e Salgueiro dominando. Depois você tem Beija-Flor, Imperatriz e Mocidade com Dia dos Patronos, né? E depois você tem meio que uma diversificada. Depois você tem Viradouro, Grande Rio. Então ali eram as condições para dar certo estavam mais colocadas do que outros filhos. O próprio Salgueiro, né? Sim. Que hoje, olhando em perspectiva, poderia ter voltado, mesmo com questão do estouro do tempo, né? Assim, então, mas é assim, é a grande exceção, a chamada maldição da autorreferência. Maldição das datas redondas. É o título da mocidade, assim, que eu acho bem muito justo, muito mais que o de 91. O 91 é justo, ok, mas tivesse perdido também para Portela, até para o Salgueiro, não tem sido um absurdo. Né? E é curioso você lidar com a história do carnaval, você perceber que muitas vezes a perspectiva que se tem 20, 30, 40 anos depois é diferente da perspectiva da época. Talvez tenha um caso muito clássico disso. Né? Pode dizer que poder apoiar o canal via Pix. Quem estiver nos assistindo nessa estreia tem um superchat aqui. Tá? Então, mas também é o único. A mocidade não tem também outros grandes autorreferências. Tem o Pernambucópolis que fala do Fernando Pinto. Aliás, a escola está madurinha para fazer o Fernando Pinto, né? Já era para ter feito, inclusive, minha maneira de ver. Mas também não tem, assim. Você vê, a gente tem
a gente tem a percepção de que toda escola faz autorreferência muito, mas justamente são poucos casos. Você vê, eu estou na sexta escola especial, né, falando, né? Sim. Sexta. É a última. Aí é que tá. Das 12 escolas especial, 6 jamais fizeram enredos autorreferentes. Jamais comemoraram Notas Redondas, nem em cinquentenário. Né? Me chama muita atenção o caso da Tijuca. A Tijuca é 31, né? 31 de dezembro de 31, se eu não me engano. Nem aquela coisa de fazer de personalidade, de falar um pouco de. Jamais, jamais. Não tem um único enredo que chegue nem perto disso. Sim. O máximo de autorreferência que a Tijuca se permite é o pavão na alegoria. É curioso isso. Mas quando é que vai fazer, né, 90 anos, mais de 90 anos, não só jamais fez enredo sobre si mesma, como jamais falou de si mesma em outros enredos. É muito curioso isso. Muito, assim, com muito boa vontade, os dois enredos sobre Portugal, 89 e 90, com muito boa vontade, ali, assim, perpassa um pouquinho, né? Para toda a ligação da história com Portugal, por causa do Horta tal. Não sei como é que vai ser agora para 24, né? Que é outro enredo sobre Portugal. Mas, assim, é curioso. A história de 90 anos de idade, ela nunca se citou além do pavão em uma das alegorias, que nem sempre esteve. O pavão, como alegoria da Tijuca de maneira mais presente, é recente. Não tem 30 anos, se bobear. Eu teria que pesquisar com mais calma, mas não tem 30 anos. Isso é muito curioso, isso. Acho o caso mais curioso. A Viradouro, que é uma outra escola também antiga, né? Ela desfilou em Niterói por muitos anos. Também não, também ou também que não tem, assim, já fez Niterói e tal, mas também não tem. Ela homenageou o Salgueiro em 2013, um samba até bem interessante, mas com o andamento que a bateria colocou no samba. Eu na Frisa eu fiquei cansado, sentado. Eu imagino que desfilou, né? Mas também não tem. Pô da Pera nunca fez. O Tuti nunca fez também. O mais perto que o Tuti chegou foi fazer a Batalha de Tuiuti nos seus primórdios, né? Que é uma batalha importante na Guerra do Paraguai, se eu não me engano. Se eu não fugir das aulas de história. Também não tem. O Pô da Pera é uma escola mais ou menos recente. Ela desfila de maneira realmente estruturada, de 95 para cá. Também não tem. Aí você tem dois casos, são um pouco diferentes. Você tem a Grande Rio, que também é uma escola nova, mas ela é fruto de fusão de várias outras escolas, mais o dinheiro do patrono, é de 87 para 88, que nunca fez si mesma, mas fez sobre Carnaval, em 2010, o Caia contou aqui a história, e ela fez em assim, o município de Duque de Caxias, onde a escola é baseada, né, tem 3 grandes mitos formadores, né? Joãozinho da Gomeia, a refinaria e Tenório Cavalcante, né? Que foi uma espécie de justiceiro, matador, político, tudo junto misturado, como é a cara do Rio de Janeiro, né? Sempre foi assim, Rio de Janeiro. A Grande Rio nunca fez enredo sobre si mesma, mas ela já fez enredo sobre 2 desses mitos formadores. Ela fez isso no próprio município de Caxias, um vice-campeonato que eu também acho tanto quanto superfaturado aquele ano, mas deixa para lá. E que ela cita um pouco de si mesma, ela homenageou o Perácio, o Milton Perácio, ainda hoje presidente da escola. Deu entrevista aqui até, não sei, a conexão impediu que fosse melhor. As primeiras também. Mas que ele mesmo falando coisa de 15 minutos, conseguiu esclarecer alguns itens da formação da Grande Rio. E fez Joãozinho da Coméia, né? Pai de Santo famoso, Tatalão de Gerais em 2020, onde só não foi campeã, né, pelos erros da direção de harmonia, né, mas que a própria escola aprendeu com esses erros e seria campeã com desfile histórico em 22. Então, ela nunca fez sobre si mesma, mas falou um pouco sobre Caxias, perpassou pela própria história e homenageou 2 dos 3 da refinaria nesse mesmo ano,
e depois fez Tozinho da Gomeia, né? Falta do Tenório Cavalcante, que eu vou ser polêmica, seria um enredo interessantíssimo, mas tem que ter peito para levar para a Avenida. É um personagem muito, muito polêmico. E para fechar algum especial, né? Depois a gente falar de Estácio, União da Ilha, a Vila Isabel, que também que não tem. Assim, a escola que nunca contou sua própria história. Ela tem 4 enredos que perpassam por si mesma, né? Tom Kizomba, né? Quando fala nossa sede, a nossa sede, que até foi uma coisa do samba, não do enredo, né? Um ótimo documentário sobre Kizomba disponível aqui no YouTube, do Cultural da Escola, então Cultural da Escola, da premiação. Você tem 94 sobre o Bar de Vila Isabel, né? Que perpassa um pouco também. E tem as homenagens ao Noel, em 2010, e ao Martim, agora em 22. Assim, mas é outra escola também que nunca contou a sua própria história. Talvez isso é uma inferência minha, que até vou até conversar com o pessoal da escola depois, um pouco mais calma, está me vindo a cabeça agora. Talvez porque a vida entenda a sua história muito mais pelos seus personagens do que como instituição. A sensação que eu tenho vendo a Vila Isabel. Né? A escola que eu tenho muito carinho, todo mundo sabe disso. Ainda mais agora que eu moro, eu vou continuar morando. Agora eu vou morar mais perto do Salgueiro do que da Vila a partir de agora, mas entre aspas, eu sou comunidade da escola hoje. Eu tenho muito carinho. Mas é curioso, é uma escola que a impressão que dá é que ela se enxerga muito mais nos seus personagens do que na sua história. Talvez por isso nunca tenha sido falado de si mesma. Mas falou de personagens, né? Falou do Noel. Embora a ligação do Noel Rosa com a União de Vila Isabel seja muito problemática, porque ele faleceu 20 anos antes da vila ser fundada, aproximadamente, e o Noel tinha muitas ligações com a Mangueira. Então, provavelmente o Noel seria mangueirense, não precisou da Vila Isabel, se ele tivesse sobrevivido à tuberculose. A gente encerra do especial, né? 6 escolas fizeram, outras 6 não fizeram. Dessas 6 não fizeram, 2 perpassaram. Para encerrar, eles têm Estácio, que fez em 1980 sobre a Deixa Falar, sobre as suas origens. Acabou rebaixada no Osgo Especial. E fez em 2010, já na série. Eu vou até colocar aqui a foto do Abigail. Essa foto sim, é minha. Do Abigail. É até um leão, digamos, como diz a minha esposa Laura, que é torcedora da Chelsea, um leão peculiar, digamos assim, bem peculiar. Vocês vão entender o porquê que eu vou colocar a foto aqui agora. Sim, ele é bem peculiar, esse leão. Lógico, né? O grupo de acesso nos anos em 2010 tinha muito menos dinheiro do que tem hoje, eram 5 carros, né? Era quase um tamanho de grupo especial de hoje. Agora foi um desfile que para mim poderia ter subido, né? Assim, outra subida também que é problemática, digamos assim, da São Clemente, né? Agora estava fechada no dia da apuração, inclusive, para quem não sabe. Mas quando chegar a história da sua hora, a gente conta essa história melhor. Então foi a terceira colocada. Um samba até que eu gosto muito, um samba até que pouca gente conhece, mas que eu gosto bastante. E a União da Ilha, né, fez em 1980, que era uma revisita aos seus enredos sobre os anos 70. Meio que desagrava Maria Augusta Rodrigues, penso eu. E fez agora, em 2023, fez um enredo que era Meso, 70 anos da própria escola, Meso, o Centenário da Portela. Ela homenageou o Didi também, grande compositor, em 1991. Ela também homenageou o grande Didi, compositor. Também que eu me lembro de enredo autorreferente, acho que não só tem esses. Né? Tem outra escola também que fala assim, na edição de hoje também, ela termina no nome do governador, mas também não tem assim, grandes enredos com autorreferente. Assim, gente, mais uma vez, é uma história, a gente aqui está fazendo algo introdutório. Né? Eu mesmo fazendo a pesquisa me surpreendi com algumas coisas. Mas dá para a gente dizer que são poucos os enredos autorreferentes, são menos ainda os enredos em termos de datas redondas das escolas de samba, que existe sim a exceção da Mocidade da Mangueira, né? Do primeiro da Mangueira, o segundo não. Uma espécie de maldição da própria história. Como a gente falou no início, isso passa um pouco também pela expectativa que se é criada. Penso que em termos de sambas, acho que você tem bons sambas, né? Assim, o
Samba da Mangueira 83 é muito bonito. Eu gosto do Samba da Mocidade, assim. Eu acho muito bonito o samba do Davi para Portela em 73. Assim, eu gosto desse samba da Estácio. Então, acho que você tem alguns bons sambas, né, que perpassam, né? Eu já não gosto desse da Imperatriz. Meu ano também foi péssimo de samba. Você tem o 92 do Império, que, embora seja um samba rancoroso pra cacete, é um sambaço, sem dúvida alguma. Talvez seja o melhor de todos esses que eu estou citando aqui, né? Despedida do grande Beto Sem Braço, que morreu em 93 de tuberculose. Mas é isso. Próximo tema da pauta vai depender de eu conseguir pesquisar ou não. Eu quero fazer um sobre os derrotados. Eu quero fazer voltando um pouco à história da política, especialmente ali dos anos 40 e 50, mas vou ter que pesquisar um pouco mais. Mas vai depender muito da disponibilidade, tá? Então, gente, é isso. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho. Temos o nosso Pix aqui, blogauditorogmail.com, tá? A gente vai continuar essa série. É uma série que tende a ser longa, porque não falta assunto de história de coleção para a gente falar. E por ser gravada, dá uma certa disponibilidade. Eu estou gravando esse vídeo com bastante antecedência em relação a essa estreia, tá? Mas inscrevam-se nas redes sociais do canal e até o próximo episódio. Grande abraço a todos e qualquer dúvida, coloque na área de comentários que a gente esclarece, que a gente coloca, que a gente escreve. Grande abraço a todos. Obrigado.